Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é o Dr. Vinícius de Borba Martental, que é médico especialista em cirurgia oncológica dos hospitais Edmundo Vasconcelos e AC Camargo de São Paulo. E o tema da nossa entrevista será Amianto, um perigo oculto na saúde ocupacional. Doutor Vinícius, prazer ter o senhor aqui, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade divina da gente poder estar falando de um tema tão importante no meio, né, da saúde populacional, né, e trazer um pouquinho de conscientização à população. Doutor Vinícius, é muito importante nós sempre tratarmos desse tema, porque eu acho que a população muitas vezes está exposta a tantos perigos e não sabe, né? Sejam alimentares, sejam perigos de coisas que são manuseadas no dia a dia, e as pessoas não têm muitas vezes a verdadeira noção daquilo com que estão convivendo, né? Exatamente assim, né, Divino? Quando a gente fala, né, na questão do amianto em específico, né, lógico que atualmente no Brasil existe uma proibição por lei, né? O Supremo Tribunal Federal, desde 2017, proibiu qualquer tipo de manipulação do amianto, né? Seja a exploração, seja a importação, comercialização. Agora, em materiais, né, um pouco mais antigos, construções um pouco mais antigas, né, materiais que acabam chegando pelas nossas fronteiras de forma ilegal, produtos eletroeletrônicos, né, então ainda podem conter amianto, principalmente construções, né, realizadas antes da década de 80, né, que era muito comum o uso do amianto no mundo todo, inclusive no Brasil, né, então assim, a gente nem imagina mais, por exemplo, eu vou dar o exemplo do meu caso. Eu moro numa casa que foi construída há mais de 50 anos. Então, se eu for fazer uma reforma na minha casa, eu tenho que ter todo um cuidado, tenho que chamar uma empresa especializada, porque eu tenho já uma alta suspeição de que nesse cimento, né, nesse material que foi usado na construção, possa ter vestígios, né, possa ter derivados do amianto, o que é extremamente lesivo para a saúde, né, da população humana. Inclusive, o grau, né, de contato que é o suficiente para levar a alguns danos, acarretar danos à nossa saúde, é simplesmente ter o contato, né? A Agência Internacional de Pesquisa no Câncer, eles consideram o amianto como uma substância carcinogênica nível 1, quer dizer, não existe nenhum nível de contato seguro, né? Então, qualquer contato com essa substância pode vir a ter um prejuízo à nossa saúde. Doutor Vinícius, eu cresci em casas que tinham caixas d'água fabricadas com amianto. Isso no passado era muito comum, até que foi proibido, e hoje as caixas d'água são na sua grande maioria, de plástico. Mas principalmente na zona rural, aqui em Goiás ainda é muito comum nós vemos caixas d'água daquelas antigas, de amianto. Essas caixas d'água, essa água consumida dessas caixas d'água, elas trazem perigo à saúde? Bem, isso é uma colocação bem interessante, né, Divino? Então, assim, a própria Organização Mundial da Saúde e alguns outros pesquisas científicas tentaram mostrar uma relação entre a ingestão de água contaminada, né, pelo amianto e o surgimento de doenças, lógico, principalmente doenças gastrointestinais, vamos falar assim, né? E não conseguiu se observar uma relação causal entre a ingestão e doenças gastrointestinais. Tem até um trabalho bem interessante que eles pegaram um grupo de mulheres, né, que se expuseram à água contaminada com amianto e avaliaram a ocorrência de câncer de intestino grosso, né, e viu-se que não aumentou o risco dessas mulheres desenvolverem o câncer de intestino, mesmo tendo essa exposição. Agora, essa sua colocação de que existem muitos materiais ainda, né, caixa d'água, igual você falou, muitas coberturas de casas
mais humildes ainda levam, né, o Eternite. Eu lembro da casa dos meus avós, antigamente era com telhado de Eternite, né, as telhas de fibrocimento, né, inclusive as casas, né, que tem algumas divisórias de fibrocimento, que foram, igual eu estava comentando, antes da década de 80, então também tem esse risco, né. O amianto foi difusamente utilizado, né, na indústria, na construção, pelas suas características mesmo em si, né, de isolante térmico, isolante acústico, né, uma resistência contra a ação de agentes químicos, tolerância a pH ácido, pH alcalino, né, proteção contra a temperatura e tudo mais. Mas voltando assim à questão da caixa d'água em específico e alguns telhados, igual a gente comentou, o problema é quando for fazer a manipulação desse material. Não é tanto a ingesta da água contaminada, mas a manipulação do material. Por quê? O grande prejuízo do amianto, ele vem quando as suas fibras são inaladas, né? Aquela poeira de amianto contendo aquelas partículas micrométricas, né? As partículas de amianto medem aí 0,1 micrômetro, 1 micrômetro, né? Para a nossa audiência entender o grau do tamanho de uma partícula de amianto, pega 1 milímetro e divide por 1000, isso vai dar 1 micrômetro, né? E às vezes você divide esse resultado por mais 10 ainda, para dar 0,1 micrômetro, que é o tamanho das partículas. Então, por isso que vamos dizer assim, é um inimigo invisível ao olho nu, né, divino. E então, como eu estava falando, o principal risco é a própria manipulação desse material, gerar aquela poeira de amianto, né? E a pessoa que estiver fazendo a manipulação acabar inalando essas partículas e essas partículas ficarem depositadas ali nos seus alvéolos, né? Aqui no meu estado de Goiás, a manipulação do amianto, ela era muito comum, tanto é que a empresa que você citou, né, que as pessoas falam a telha de Eternite, né, e Eternite na realidade é uma marca que é daqui de Exatamente. Goiás, e a fábrica inclusive fica na saída para minha cidade, então toda vez que eu vou para Goiânia, por exemplo, a gente passa em frente à fábrica da Eternite, que é uma Não, empresa que teve que se reinventar inclusive. com certeza, Divino. E falando de Goiás especificamente, Goiás foi o estado mais importante do Brasil na época do amianto, né? A cidade de Minaçu, que fica aí no norte do Isso. estado, era uma das maiores produtoras mundiais de amianto, né? O amianto crisótila, né? Que é o amianto branco que eles falam. Então, o Brasil foi poderoso nesse aspecto. E imagina, em 2017 saiu uma lei, as fábricas da região, as mineradoras enlouqueceram. Tanto é que o poder era tão grande deste ramo, né? Do mercado, que foi feita uma lei estadual e uma lei municipal autorizando Minasul a explorar e exportar, né, toda essa exploração do amianto, só que em 2019 o STF foi lá e derrubou, né, essa lei, né, porque a lei nacional é mais forte perante esse quesito, né, mas para você ver o quanto que foi penoso essa batalha, né, indústria, empresário versus saúde pública, né. Eu me lembro bem. Doutor, existe algum estudo que mostra a quantidade de pessoas afetadas pelos efeitos do amianto? Bom, assim, Divino, existem algumas dificuldades que a gente encontra, né, para fazer um estudo epidemiológico, né, de quantas pessoas já foram afetadas, assim, pelo amianto, porque existe a subnotificação, existe a falta da conscientização, né, a falta do diagnóstico. Então, o que a gente sabe, né, é que mais de 100 milhões de pessoas ainda continuam expostas ao amianto pelo mundo afora. Mais de 100 mil pessoas morrem por ano por doenças relacionadas ao amianto. Então, 100 mil pessoas morrem por ano e mais de 100 milhões de pessoas ainda expostas ao amianto mundo afora, né? Então, entre outras coisas, o que nos dificulta também, assim, essa questão de um número fechado, fidedigno, né, é o período de latência, né,
que ocorre entre a exposição e a doença. O que é esse período de latência, né? As doenças que são ocasionadas pela exposição ao amianto, elas não vão se manifestar ali em horas, dias, meses depois da exposição do amianto. Infelizmente, as doenças vão começar a apresentar os seus sintomas 20, 30, 40 anos depois da exposição, Divino. Então, isso também é um fator complicador aí para a gente gerar um número final, né? Não, o que a gente sabe é que o amianto gera um impacto contínuo, assim, ainda na saúde mundial, né? Outra coisa, exposição doméstica, por exemplo, igual a gente estava comentando, né? Eu vou lixar a minha parede aqui de casa porque eu quero pintar de outra cor. Eu vou furar a parede para pregar um móvel ou um quadro. E isso tem um risco potencial de ter essa exposição, né? Lógico que a exposição doméstica ela é menor do que a exposição no trabalho. Tem uma meta-análise, né? Uma revisão sistemática da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, que é bem legal, que eles mostram os danos do amianto em pessoas expostas não no trabalho, mas em qualquer outro ambiente da sociedade, sabe? E mostrou que sim, aumenta o risco de desenvolver doenças relacionadas ao amianto, como a asbestose, o mesotelioma pleural maligno, câncer de pulmão, né? Então, essa conscientização, né, entre outras coisas que a gente está fazendo aqui hoje, é muito importante, né? Igual você tem falado, né? Um inimigo aí não, né, não revelado, digamos assim, que vive conosco aí no dia a dia ainda, né? Quais são os sintomas das pessoas que tiveram esse contato com amianto e que podem aparecer décadas depois? Uhum. E, e para você ver, né, os sintomas, eles podem ser bem frustros inicialmente, né? O paciente pode apresentar um cansaço, uma fadiga, uma tosse crônica, assim, uma tosse seca, né? Aquela que é uma tosse mais irritativa, não vem catarro junto, ah, uma dor no peito, que não entende-se como uma doença cardíaca, não tem outra explicação, uma perda de peso inexplicada, aí já falando nos casos um pouco mais avançados de doença maligna, né? Mas Existe alguma quantidade segura de exposição ao amianto, doutor? bem, Divino, como a gente havia comentado, né, a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, eles consideram o amianto, então, um carcinógeno nível 1, então, qualquer tipo de exposição, ela já é perigosa. Vamos considerar assim, não existe um nível seguro que a gente possa ter contato com amianto sem que isso possa levar a danos num futuro longínquo, né? Doutor, é muito comum as pessoas terem câncer e só descobrirem depois que a coisa já está em estágio avançado. Muitas vezes não tem sintoma nenhum. É possível fazer algum exame preventivo, né? De repente alguém está nos ouvindo agora pensando, puxa vida, lá atrás eu tive muito contato com isso. E é possível prever? Bem legal essa pergunta, né, Divino? Assim, eu que já tive exposição ao amianto, o que eu posso fazer, né? Como me cuidar, como me prevenir, né? Então, assim, o câncer de pulmão, ele é rastreado, vamos falar um pouquinho agora, não do amianto, mas ele é indicado fazer a tomografia computadorizada do tórax a partir dos 50 anos de pacientes tabagistas, tá? Falando do tabaco em específico, o tabaco junto com o amianto, os dois de mãos dadas são bad boys ferozes, né? Uma dupla invencível, né? Ocorre um sinergismo, né? Um potencializa o malefício do outro. Então, se o paciente já tem um histórico de exposição ao amianto, a primeira coisa é não fume, né? Porque o tabaco vai pode acelerar esse processo do aparecimento de uma doença tanto benigna como um câncer, né? Agora, em termos de prevenção específico do amianto, então, caso você suspeite de ter sido exposto ao amianto em qualquer momento da sua vida,
é procurar um médico para fazer os exames de rastreio e prevenção. Quais seriam eles, né? Um exame de imagem do tórax, pode ser iniciado com um raio-x do tórax, e se o médico suspeitar de alguma outra alteração, complementar com a tomografia, né? Um outro exame importantíssimo para aquele trabalhador, né, aí no caso também exposto ao amianto, a espirometria. A espirometria é um exame que vai avaliar a facilidade que o ar tem de fluir para dentro e para fora dos pulmões, né? Por que a espirometria é importante? Porque, entre outras coisas, a inflamação crônica que a exposição ao asbesto, né, ao amianto, causa nos pulmões uma fibrose, um espessamento, vai deixando o pulmão enrijecido, vamos falar assim. E aí aquele processo de bexiga, né, de esvaziar e encher uma bexiga, ele fica cada vez mais trabalhoso, né, por conta desse enrijecimento que o amianto causa nas membranas pulmonares e nos alvéolos. Então, a espirometria vem para flagrar essas alterações nos fluxos de ar, né, pelas vias respiratórias. E basicamente é isso, e uma conversa bem feita com o paciente, né, para avaliar essa suspeição, esses riscos dele ter sido exposto ao amianto, porque não existe um marcador que seja dosado assim no sangue, né, que a gente possa entender como níveis de amianto no nosso organismo, né. Doutor, digamos que alguém faça os exames e descobriu que tem um problema de saúde, tem um câncer relacionado aí ao contato com amianto. Existe cura para isso ou não? Muito bem. Então, assim, infelizmente, Divino, as doenças relacionadas à exposição do amianto praticamente não tem cura. A gente busca um controle da doença, né? Vamos falar em específico agora das doenças, né? A asbestose, né, que é uma doença benigna relacionada ao amianto, não tem cura, a gente vai tratar as consequências, né, que é como a gente estava falando, esse estreitamento das vias respiratórias, a gente faz o uso de medicações para dilatar essas vias respiratórias, como elas se chamam brônquios, as medicações são broncodilatadores. No caso do câncer de pulmão em específico, né, o câncer de pulmão ele é diferente do mesotelioma pleural maligno. Né? O mesotelioma pleural, como o próprio nome diz, ele é um câncer maligno da pleura. A pleura é uma capinha assim, que reveste os pulmões e favorece a dinâmica da respiração. Né? Então, o câncer de pulmão, a depender do estágio, a depender do momento em que ele é diagnosticado, assim como todos os outros cânceres, na sua maioria, ele pode ser curado. Né? Uma lesão inicial, um estadio clínico inicial, onde não tem doença disseminada pelo pulmão, não tem doença disseminada pela corrente linfática ou para outros órgãos do corpo, este câncer de pulmão pode sim ser, né, curado. Agora, já o mesotelioma pleural maligno, que é um câncer, assim, praticamente relacionado com a exposição do amianto, né? Se a gente for ver, assim, em termos estatísticos, em torno de até 90% dos mesoteliomas são causados pela exposição do amianto. Pode ter uma exposição, pode ter algum outro fator de risco, um paciente que fez uma radioterapia no tórax por algum outro câncer, um câncer de mama, por exemplo, ou até mesmo uma outra substância similar ao amianto, que é a erionita, mas 90% dos casos do mesotelioma, eles são acarretados pela exposição do amianto. E aí, no caso do mesotelioma pleural maligno, como é um câncer que já nasce nesse revestimento, que é a pleura, a gente já considera uma doença disseminada por natureza, né? A não ser que tenha, assim, uma doença muito localizada, num ponto focal da pleura, que dê para fazer uma pleurectomia, né, que é a retirada parcial ali daquela porção da pleura. De outra forma, o tratamento vai ser baseado em
em medicamento, né, quimioterapia, ou atualmente, né, os tratamentos mais modernos envolvendo as imunoterapias, né, que são medicamentos que estimulam, recrutam linfócitos, células de defesa para atacarem as próprias células tumorais, né. Eu acho que é muito importante a gente deixar colocado aqui, bem colocado, que nós não estamos aqui para assustar ninguém, nem passar medo em ninguém. A gente está aqui para informar, né? Porque quando a gente trata desses assuntos, a maioria das pessoas não gostam, muita gente arrepia quando a gente fala desses problemas relacionados à saúde, né? Mas é uma realidade. E tem gente que não vai no médico dizendo que se for, vai descobrir, né? E a gente até costuma dizer o seguinte: se tiver alguma coisa, tem mais é que ser descoberto mesmo, para poder tratar, né, doutor? Mas a pessoa que está nos ouvindo agora e que está meio preocupado, será que eu vou ter que fazer exame e tal? Que tipo de profissional, qual a especialidade do profissional que ela deve procurar para fazer os primeiros exames, se ela tiver com alguma preocupação, digamos assim? Para complementar essa frase, né, a gente escuta muito, né, eu não vou no médico, eu não quero procurar para não achar, né, mas eu falo que Exatamente. quem procura acha no início, né, quem procura acha precoce, então quem procura consegue curar, né, quem procura cura. Né, tem uma frase bem, bem interessante de um livro de medicina, um livro de semiologia, do professor Selmo Celeno Porto, que ele fala só se acha o que se procura e só se procura o que se conhece, né? Então, quer dizer, o médico só vai fazer o diagnóstico das doenças que ele estudou, que ele conhece. Então, realmente, vamos procurar, porque o diagnóstico precoce faz a diferença. Então, assim, você me perguntou, me questionou qual seria o especialista, né, a ser procurado. Bem, não existe um especialista em específico, agora a gente pode procurar o pneumologista, claro, né, que é o médico que trata das doenças dos pulmões. A gente pode procurar um clínico geral, que se tiver alguma alteração, ele também vai dar o direcionamento para o especialista. Pode procurar um cirurgião do tórax, pode procurar um cirurgião oncológico, o próprio oncologista, né? Então, o médico do trabalho, né? Idealmente seria ter todo profissional, lógico, né, que sabidamente desenvolve um papel que possa estar exposto ao amianto, ter esse controle, né, com o médico do trabalho, tá aí as NRs para a gente poder cuidar da saúde ocupacional, né, a NR7 com o plano de controle médico, a NR9 com os riscos ambientais e a NR15, né, que cuida dessa parte da insalubridade. Então, o médico do trabalho para o trabalhador e o clínico, pneumologista ou oncologista para a população num geral, né? Doutor, nós estamos terminando e eu só gostaria de lembrar de um assunto. Nós estamos em novembro e novembro lembra Novembro Azul. Novembro Azul lembra que os homens têm que procurar o médico, né? Tem que fazer aquele exame que o homem tem tanto medo, que eu não sei por que um exame tão. Sem um exame tão simples, mas que traz tanto terror à população masculina, né? Mas eu acho que o terror mesmo é ter um problema oncológico. Esse deve ser o medo, né, doutor? Eu sempre brinco, assim, quando vou fazer alguma palestra de Novembro Azul, né, que acho que o homem tem a impressão que o toque retal leva 1 minuto, né, é um exame que leva menos, é um exame que leva menos de 10 segundos, né, Divino? É um exame, uma parte do exame físico muito prática, muito informativa, né, e que é extremamente fugaz, né? E por que é importante o toque, não só o exame de sangue? Porque, lógico, nem todo tumor vai produzir substâncias que podem ser diagnosticadas ou identificadas no sangue, né? Então, e principalmente os tumores de próstata, o câncer, né, o tumor maligno da próstata, ele cresce mais na região periférica, na porção mais externa da próstata. Então, é a região que está mais em proximidade com o reto. Por isso que o toque retal nos dá tanta informação, é tão importante assim, né? E a gente fica contente, assim, de você abrir esse espaço para a gente poder falar um pouco, né, do câncer de próstata, que são esperados em torno de mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata por ano aí nesse próximo triênio, né, de 23 a 25, mais de 65 mil casos nos próximos 3 anos. Então,
fico feliz assim desse espaço para poder informar, para poder conscientizar. Haja visto assim a gente nesses grupos de mídia, né, em rede social, tenho visto tanto vídeo com desinformação, né, com questões até criminosas, né, falando que não existe câncer, falando que não existe prevenção, não existe rastreio. Que mundo é esse, né? Tá aí as estatísticas, os dados, para a gente poder ter um norte, né, nos cuidados, não só do indivíduo, mas em termos de saúde pública, né? Doutor Vinícius, muito obrigado. E esse espaço, esse canal de comunicação estará sempre aberto para o senhor trazer as informações relevantes para a população. Eu te agradeço imensamente, viu? Eu que tenho essa grande gratidão aí pelo momento, pela oportunidade, e estarei sempre disponível, tá? Um grande abraço. Abraço. Eu conversei com o Dr. Vinícius de Borba Martental, que é médico especialista em cirurgia oncológica nos hospitais Edmundo Vasconcelos e AC Camargo, em São Paulo, e nós falamos a respeito do amianto, um perigo oculto na saúde ocupacional. Se você gostou dessa nossa prosa, deixa um gostei aí pra gente, deixa um comentário do que você acha desse assunto. Compartilhe com outras pessoas. A informação só tem valor quando é compartilhada. E se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.